o verbo de ligação nas gramáticas. Durante o desenvolvimento da pesquisa, o grupo analisou 12 gramáticas, entre elas pedagógicas, normativas, algumas específicas para concursos públicos e também descritivas. Todas elas possuíam conteúdo sobre o verbo de ligação, diferentemente dos livros didáticos. Nas gramáticas de português brasileiro, o VL aparece nos títulos: locução verbal, predicativo do sujeito e do objeto, classificação do predicado, indeterminador do sujeito, orações subordinadas substantivas predicativas, classificação do sujeito, predicação, transitividade verbal, predicado nominal, concordância do verbo ser, estrutura do sintagma verbal, descrição do núcleo verbal, sintaxe do verbo, gramaticalização do verbo, gramaticalização de ser e estar, aspecto verbal, aspecto perfectivo, aspecto resultativo, estrutura argumental e tipologia das sentenças simples, sentenças monoargumentais, sentenças atributivas e sentenças equativas, colocação nos termos da oração, inversão predicativo mais verbo, emprego do adjetivo, funções sintáticas do adjetivo, adjetivo em função predicativa e adjetivo predicativo do sujeito composto, função sintática do verbo, considerações sintáticas sobre verbos auxiliares, verbos terminados em UIR e UAR, verbo principal e verbo auxiliar e tipo de voz passiva. Partindo para a análise de GPB, é curioso observar a forma como os manuais apresentam o VL, que é como uma categoria verbal vazia de significado, ou seja, semanticamente vazia. Em contrapartida, os próprios manuais apontam como os verbos de ligação apresentam sentidos ligados a diferentes entendimentos sobre os estados, permanente, transitório, continuativo, etc. Um estado transitório se difere semanticamente de um estado permanente. Nesse sentido, qual é o conceito de semanticamente vazio então? Alguns gramáticos afirmam que em exemplos como o resto está no escritório, na minha banca, de Graciliano Ramos, ou o livro está na estante, a churrasqueira fica na área, durante o dia a Maria Farinha fica na toca. Não se tem o VL, pois não há predicativo do sujeito, mas sim um adjunto adverbial de lugar. Vejam bem, vou repetir as frases. O resto está no escritório, na minha banca, de Graciliano Ramos, ou o livro está na estante, a churrasqueira fica na área. Durante o dia, a Maria Farinha fica na toca. Já na gramática do português brasileiro, de Castilho, situações assim são nomeadas como sentenças locativas, como em o bar está na esquina. O gramático não nomeia o tipo verbal, apenas a tipologia da sentença, ou seja, há uma análise do todo e não do verbo. Vale dizer que nenhum dos 69 livros didáticos analisados trouxe essa questão. Castilho, porém, traz os exemplos: o menino está com a tia e o menino está na rua, e assume que nesses casos seria uma sentença atributiva e não locativa. Para Castilho, isso ocorre quando há sujeito mais verbo mais sintagma adjetival, ou sintagma preposicional, com sentido de predicativo. A questão dessa pesquisa é: como um aluno ou professor pode diferenciar essas duas sentenças? O bar está na esquina de o menino está na rua e classificar uma como sentença locativa e a outra como sentença atributiva? Outro desafio: como afirmar que em um caso não se tem predicativo do sujeito, pois o termo em sequência é um adjunto adverbial, mas no outro há o predicativo do sujeito? Castilho também classifica outro tipo de sentença, as equativas. São aquelas que estabelecem uma relação de igualdade entre os termos, antes e depois do VL. E nesse caso, só poderiam ter o verbo ser, como em a base do inquérito é a fita, ou a fita é a base do inquérito. Observe que é diferente de almofadas são espumas e espumas são almofadas. Nesse exemplo, o VL não formou uma sentença equativa. Para o autor, as equativas seriam mais um caso de uma sentença sem predicativo do sujeito, pois um termo não qualifica o outro, pois podem ter as suas posições sintáticas trocadas. E você, como vê isso? Pois bem, o que se observou até aqui é a necessidade de estudos mais aprofundados sobre como os VL são tratados e ensinados em LDP e na GPB. Não raro, uma análise mais detalhada dessa categoria verbal nesses manuais, encontramos contradições e mais dúvidas do que respostas
sobre o ensino do verbo de ligação.